Por que a grande esfinge de Gizé, que é essa esfinge mais famosa do Egito, não tem nariz? Tem uma história que circula bastante sobre isso, que é uma história de que Napoleão, ao chegar no Egito ali no século XIX, teria mandado as suas tropas treinarem tiro de canhão usando a esfinge como alvo. E essa seria a explicação, então, para o fato dessa esfinge não ter nariz. Só que essa explicação não só não é verdadeira, como ela também não é muito explicativa. Isso porque ela poderia até, no máximo, explicar o fato da esfinge não ter nariz, mas ela não explicaria o fato dessa estátua não ter nariz, e dessa estátua também, e dessa, e dessa, e dessa outra. Quer dizer, existe uma infinidade de estátuas sem nariz no Egito Antigo, e para explicar isso a gente precisa de uma explicação mais completa, abrangente, sistemática, que considere a história desses monumentos realmente na sua complexidade. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. A gente vai investigar quais são os principais suspeitos coletivos e as razões pelas quais essas estátuas, essas várias estátuas do Egito Antigo, aparecem sem o nariz. E para começar, na verdade, a gente precisa fazer uma primeira pergunta, que é se de fato o fato dessas estátuas não terem nariz é intencional. Será que foi realmente alguém que quis quebrar esses narizes? Porque assim, a gente tem que lembrar que essas estátuas são milenares, né? Elas existiam antes do Império Romano existir, por exemplo, muitas delas, e aí o Império Romano entra em declínio, essas estátuas continuam existindo, e aí surgem outros impérios e caem também, e acontecem guerras medievais, modernas, contemporâneas, Segunda Guerra Mundial, e essas estátuas continuam aí de pé, né? Continuam existindo até hoje. Então, assim, muito tempo passou e essas estátuas podem ter sofrido aí uma série de acidentes. E essa pode ser, de fato, a explicação para alguns casos, pelo menos, dessas estátuas não terem nariz. O nariz, por ser uma protuberância, uma coisa que está mais exposta ali fora do bloco de pedra da estátua, está mais suscetível a sofrer danos acidentais. Então, se a estátua cai, por exemplo, em decorrência, às vezes, de um tremor de terra, ou então se uma peça arquitetônica do complexo no qual a estátua está cai também por causa de um tremor de terra ou coisa parecida e cai em cima da estátua, as partes mais vulneráveis vão ser essas protuberâncias, né? O nariz, o ureu, que são que é aquela cobra, né, que fica na coroa do faraó, a barba cerimonial, os cetros que eles seguram, geralmente são essas partes que saem do corpo mais massivo ali da estátua que vão estar mais suscetíveis a esse tipo de dano. E eu falei tremores de terra aqui porque realmente o Egito, apesar de não ser uma região que tem terremotos assim muito violentos, tem tremores de terra com uma certa frequência. Em 1992, por exemplo, quando eu já era nascido, ou seja, ontem, um terremoto no Cairo teve a intensidade suficiente ali para matar 500 pessoas e deixar outras 6.500 feridas. E se um terremoto dessa magnitude aconteceu há 30 anos, imagina se a gente colocar isso numa escala aí de 5.000 anos de história egípcia. E não só terremotos poderiam ter sido responsáveis por esses acidentes, mas também o próprio movimento de transporte dessas estátuas, às vezes de um templo para outro, ou de um palácio para um templo, em procissões que aconteciam com essas estátuas na antiguidade, ou então no transporte de uma estátua de um país para outro, num contexto mais moderno, por exemplo, de transporte para um museu, além de danos colaterais aí de guerras, né, de você estar combatendo aí numa região em que essas estátuas estão presentes, e eventualmente algum tipo de violência acaba também atingindo essas estátuas. E finalmente, pensando na questão da esfinge mesmo, da grande esfinge de Gizé, ainda tem outro elemento, por ela ser uma escultura externa, ainda tem a questão do chamado intemperismo, né? Do efeito do tempo, de vento, de tempestades de areia, batendo o tempo inteiro ali naquele monumento. E o nariz, né, sendo essa protuberância, nessa pontinha mais externa, ela está muito mais suscetível a esse tipo de desgaste. Mas, no caso da esfinge, segundo alguns arqueólogos, há marcas ali que indicam o uso de algum instrumento utilizado intencionalmente para destruir essa parte da estátua. Então a gente tem que considerar, a partir de agora, alguns suspeitos para explicar outros casos, casos em que claramente, muito obviamente, o nariz da estátua foi removido propositalmente. E não só o nariz, né? Vamos falar aqui da destruição e da mutilação de estátuas em geral. E os primeiros suspeitos que a gente pode levantar aqui para esses danos intencionais às estátuas egípcias são os cristãos. E isso porque os próprios documentos produzidos por cristãos, principalmente ali no século IV e V depois de Cristo, falam explicitamente dessa destruição de estátuas
por cristãos. Rufino de Aquileia, por exemplo, na História Eclesiástica, fala que cristãos em Alexandria, no Egito, destruíram o templo do deus Serapis e publicamente quebraram, desmembraram e queimaram a estátua desse deus para mostrar para os pagãos, né, por assim dizer, que ela não tinha poder algum. Essa prática, principalmente com motivação religiosa de destruição de estátuas, é chamada de iconoclastia, né? E isso foi muito presente na história do cristianismo e de outras religiões também que a gente vai ver daqui a pouco. E pode ter tanto essa motivação religiosa de dizer que as estátuas que os egípcios consideravam como a presença dos deuses, na verdade não eram nada, mas só blocos de pedra ou de madeira ou qualquer material que fosse, mas também pode ter o sentido de que alguns cristãos interpretavam que essas estátuas eram locais em que os demônios se abrigavam. Então, em alguns casos, a gente vê, até fora do contexto egípcio, algumas estátuas que receberam uma cruz na testa, como uma forma meio que de exorcismo, para expulsar os demônios que habitavam aquelas estátuas. Então, essa questão da iconoclastia, no período ali em que o Egito era dominado pelos cristãos, né, pelo Império Romano cristianizado, depois pelo Império Bizantino, pode explicar aí o porquê de algumas estátuas egípcias terem sido mutiladas. Mas não só os cristãos praticaram essa questão da iconoclastia, e aí a gente entra nos segundos suspeitos aqui, o segundo suspeito coletivo, que são os muçulmanos. Na história do islamismo a gente encontra muito essa questão da iconoclastia também, né, desse ataque aos ícones, ataque às imagens, que também está baseado na sua compreensão ali teológica. E até recentemente, inclusive, né, a gente teve a questão lá de ataques a monumentos antigos na Síria, no Iraque, por parte lá do Estado Islâmico. Então, em algumas formas de expressão aí da cultura islâmica acontece essa questão da iconoclastia. E como o Egito foi dominado pelos muçulmanos a partir ali do século VII depois de Cristo, é muito provável que algumas dessas estátuas que foram mutiladas tenham sido mutiladas por muçulmanos. Só que para esse contexto, diferente lá do contexto do Egito com a presença cristã, a gente não tem nenhum documento que fale sobre uma campanha mesmo sistemática de destruição desses monumentos. Pelo contrário, a gente tem até alguns autores medievais ali islâmicos que valorizaram o fato de alguns governantes não terem destruído os monumentos antigos. O que, analisado assim a contrapelo, né, indica que alguns destruíram, né? Já que alguns estão sendo celebrados por não terem destruído, significa que havia também a outra forma de lidar, mais agressiva, né, com esses monumentos. Mas assim, essa questão dos muçulmanos talvez terem sido menos destrutivos em relação às estátuas egípcias pode se explicar também pelo fato de que eles estavam muito mais distantes de quando essas estátuas tinham um valor e uma força, né, cultural e religiosa naquela região. Quer dizer, né, os muçulmanos no século VII já não tinham contato com uma prática viva da tradição egípcia que cultuava de fato essas estátuas, que produzia essas estátuas, né? Diferente dos cristãos ali do século IV e V, que ainda tinham meio que essa concorrência da tradição egípcia muito ativa. Os muçulmanos não, eles não precisavam se afirmar contra as tradições egípcias, que já não eram tão vivas, né, por assim dizer, naquele contexto. E falando em tradição egípcia viva, a gente pode levantar agora um terceiro suspeito, que na verdade seriam os primeiros cronologicamente, que são os próprios egípcios. Mas assim, por que os egípcios destruiriam aquilo que eles mesmos fizeram, né? Na verdade, é porque não existe essa questão de os egípcios de uma forma uniforme. Como qualquer sociedade, a sociedade egípcia tinha gente que era rival de outras dentro da própria sociedade. Então, o que alguns egípcios construíram, outros egípcios com outras motivações destruíram. E quais eram essas motivações para destruir estátuas no próprio contexto do Egito Antigo? A primeira motivação pode ser uma questão mais material mesmo, de pilhagem. Algumas dessas estátuas tinham partes ali incrustadas, como óleos, por exemplo, que eram feitos de metais ou pedras preciosas e que alguns ladrões de tumbas, ladrões de sepulturas, invadiam esses espaços para roubar esses materiais preciosos. Então a gente tem, por exemplo, essa cabeça aí do Itete, que você pode ver que ela foi destruída ali na região do nariz e dos olhos, e um dos olhos você vê claramente que tem ali um sulco, né, um buraco ali, um espaço que era onde estava provavelmente ali um olho feito com um material diferenciado, né, um material precioso. Então a pessoa que destruiu essa estátua aí estava provavelmente buscando ali essa parte, e por isso o nariz e a região dos olhos acabou sendo destruída. Mas além dessa questão material para mutilar a estátua, tem também uma questão mais mágica, digamos assim, que tem a ver com a compreensão das estátuas no contexto ali da cultura do Antigo Egito.
Na compreensão dos antigos egípcios, a estátua era efetivamente um corpo. Então, muitas vezes, inclusive, a própria palavra utilizada para se referir a uma estátua é a mesma palavra utilizada para se referir a um corpo. As estátuas de deuses, por exemplo, são chamadas de os corpos dos deuses. E também no contexto funerário, muitas vezes, quando uma pessoa morria, era feita uma estátua para ela, e aquela estátua era o ninho, de certa forma, era o lugar de pouso do Ba, que é um dos aspectos ali do ser que transita ali entre a região dos mortos e a região dos vivos. Então, da mesma forma que a mumificação garantia que o morto continuasse a ter um corpo físico e firme, estável, na terra dos vivos, uma estátua também cumpria esse propósito. E aí é que entra a questão da mutilação mágica, ou ritual, religiosa de uma estátua no contexto do Egito Antigo. É que se essa estátua é o corpo da pessoa representada, né, se a estátua não se diferencia de fato tanto daquilo que ela representa, se a estátua é a coisa que ela representa, então você pode, querendo atacar a coisa representada, você ataca a representação. É mais ou menos a mesma lógica que a gente encontra na questão dos bonecos de voodoo, que na verdade essa questão de ter um boneco, uma representação e atacar essa representação, isso é muito comum no mundo mediterrâneo também, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Egito Antigo. Então, até pensando na questão mesmo da pilhagem lá, na motivação material, o ladrão da tumba vai entrar na sepultura, vai extrair ali tudo que tem de precioso na tumba e vai agredir a estátua para incapacitar o morto de se vingar de alguma forma. Então, para isso, ele pode quebrar, por exemplo, a boca da estátua para impedir ela de comer, de se manter viva, ou quebrar o braço, principalmente o braço direito, que aparece muitas vezes mutilado também, até em relevos nas paredes, porque é esse braço que recebe a comida da mesa das oferendas. Então, se você quebra esse braço, você impede a pessoa de comer no pós-morte. Ou você pode quebrar as pernas da estátua para deixar ela com a mobilidade prejudicada. Ou você pode mutilar os olhos para impedir que a estátua enxergue. Ou, finalmente, você pode mutilar o nariz para impedir que a estátua respire. Então, a destruição do nariz seria uma forma de sufocar ali a estátua e gerar uma espécie de segunda morte ou de incapacitação de forma mais geral desse ser que sobrevive após a morte e pode de alguma forma afetar ainda o mundo dos vivos. E essa forma então de anular a estátua, de desativar a estátua, destruindo o seu nariz, que é uma das partes mais frágeis, mais fáceis de atacar, parece ter permanecido não só nesse período do Antigo Egito, mesmo antes da cristianização do Egito, mas também depois, quando esses cristãos egípcios e esses muçulmanos egípcios depois também vão aplicar essa mesma técnica para desativar as estátuas. E essa questão da mutilação mágica vai muito além, né, logicamente, desse contexto de pilhagem. Na dimensão mais política, a gente vai encontrar faraós que vão destruir a imagem de outros faraós, como por exemplo é o caso da Hatshepsut, que eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. E na dimensão religiosa, na dimensão dos cultos, a gente vai encontrar também faraós, como o Akhenaton, que vão destruir os corpos dos deuses que ele não quer que sejam cultuados. Então, principalmente as imagens de Amon e de outros deuses também vão ser mutiladas no contexto ali da reforma cultica de Akhenaton. Ou seja, né, a prática de iconoclastia que a gente pode comparar com aquilo que foi feito também pelos cristãos e pelos muçulmanos, mas aqui sendo feito dentro do próprio contexto do Egito Antigo, né, praticado pelos antigos egípcios. Mas então, para responder aquela questão, né, sobre quem destruiu o nariz das estátuas egípcias, a gente precisa, na verdade, lançar essas várias possibilidades, essas várias hipóteses simultaneamente, porque em casos específicos, para casos específicos, é muito difícil saber, né, cravar com certeza qual foi a motivação. É possível que tenham sido cristãos, é possível que tenham sido muçulmanos, é possível que tenham sido os próprios egípcios. Certamente não foi Napoleão, e aqui a gente volta na questão lá do Napoleão, porque, bom, a gente poderia pensar assim, no caso da esfinge pode ter sido Napoleão, por que não, né? Então, eu vou te dizer o porquê não. É porque no período em que Napoleão chegou ao Egito, a esfinge já tinha o nariz quebrado, e a gente sabe disso por causa de fontes mais antigas. A gente tem, por exemplo, um desenho da esfinge com o nariz quebrado, feito em 1737 por um dinamarquês, que teve no Egito antes das tropas de Napoleão. E muito antes disso, a gente tem também um relato de um historiador egípcio do século XV que já registrava que a esfinge tinha o nariz quebrado na época dele, e ele mesmo atribuía isso a um camarada chamado Muhammad Sain al-Dar, que no século XIV teria encomendado a mutilação da esfinge porque ele viu alguns camponeses fazendo oferendas à esfinge. E aí, por causa de uma motivação religiosa, ele decidiu fazer esse ato de iconoclastia, né, de sufocar a moda antiga esse deus que seria a esfinge, destruindo pelo menos o nariz, né, que é muito mais
mais fácil você destruir o nariz de uma esfinge do que você cortar a cabeça dela, por exemplo, ou de destruí-la completamente, né? A quantidade de mão de obra e de tempo, de recursos que você vai gastar para cortar a cabeça da esfinge, por exemplo, usando ferramentas do século XV, é incomparável, né? Muito mais fácil você destruir o nariz. Então tem essa questão da praticidade também. Mas é isso, deixem aí embaixo o que vocês acharam dessa história toda e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!